queridos, como vocês estão? Ótimo dia a todos vocês, mais uma nova semana está aí diante dos nossos olhos. Vamos consagrar o Eterno, o nosso Criador que criou céus e terra pela palavra. Ele diz, haja luz e ouve. Então, assim como Moisés disse, se a tua presença não estiver comigo, não permita que eu saia do lugar. Né? Então, que a presença dele esteja conosco em todas as decisões. Ou seja, onde quer que nós coloquemos as plantas dos pés, que ali a sua presença, o seu Ruach Kadosh esteja nos conduzindo, nos protegendo, nos guiando pelo caminho. Né? É importante a gente fazer essa oração, né? Entregar ao Criador, pedir a Ele que esteja conosco, né? Sem a tua presença, jamais me permita que eu saia do lugar, que eu tome decisões, né? Mais uma semana está diante dos nossos olhos, conforme Ele tem ministrado no nosso coração, coisas extraordinárias, ou seja, fora do comum estará acontecendo para aqueles que crêem, né? A fé, tem uns que têm fé para comer legumes, outros têm fé para comer carne. Ou tem outro, a terceira opção, que tem fé para comer legumes e carne. Então, qual que é a sua fé? Né? A fé, ela é individual, ela é intransferível, né? Ela é intransferível, porque se eu pudesse transferir o que eu sinto, a fé que eu tenho, seria ótimo, né? Mas muitos dizem que crê, mas não crê em nada, né? Então, por isso que é necessário que nós tenhamos conexão com o nosso Criador, intimidade, né? E nós só teremos através de Yahshua Mashiach. Não há outra receita mágica, não adianta você vir com o nome de blasfêmia e tentar me convencer, que eu já tive do seu lado, eu já passei para as duas partes, né? Então eu já servi os nomes de blasfêmias e hoje sirvo o nome verdadeiro. E lembrando que nome próprio não se traduz, né? Se meu nome é Érica, no Brasil, aonde eu for, se eu for para os Estados Unidos, se eu for para Israel, se eu for para o Japão, meu nome vai continuar sendo Érica. Não é porque eu estou lá que vai traduzir meu nome, né, para a língua, né, do país. Pelo contrário, sabe o que aconteceu com o nosso Criador e com o nosso Salvador? Propositalmente eles traduziram. Quando foi traduzir a Bíblia Sagrada, né, da língua hebraica para português, houve a tradução e não deveria ter transliterado o nome dele, né? Então, por isso que hoje eu estou aqui com a missão. Esse canal tem o objetivo principal de revelar o nome do Pai, que é Yahweh, e o de Rei, Vavirê, e o nome do Filho, que é Yahshua Mashiach. Não há demônio, não há principado, não há potestade que consiga prevalecer diante de Yud Rei, Vavirê, Yahweh, né? Então, queridos, eu quero dizer para você que você é um abençoado, que coisas extraordinárias irão acontecer na sua vida se você crer. Porque sem fé é impossível agradar o próprio Criador. Ele diz, sem fé é impossível. Né? Sem fé é impossível. Então, que você possa, nessa nova semana, alimentar espiritualmente, buscar a presença dele, fazer com que ele venha transformar a sua vida, o seu dia, a sua semana, né? Que o extraordinário dele vai sim manifestar na sua vida se você crer, né? Eu sou louca diante das pessoas, porque eu não sigo roteiro, eu não sigo padrão, eu não sigo moda, modismo, né? Que o mundo é cheio de moda, modismo, padrão, protocolo. Não, eu deixo-me ser usada do jeito que eu sou, na minha simplicidade, conforme o Criador quer me usar, do meu jeito, sem enfeites, né? Naturalmente eu, Érica, de carne e osso, é desse jeito que eu sou, querido. Não adianta querer tentar, você poderia fazer vídeos diferentes, você poderia fazer vídeos trabalhados. Eu sei que isso aí eu estaria motivando as pessoas a aceitação de algo que não é a verdadeira objetivo meu, que é anunciar os nomes do Pai e do Filho. E você vai ser liberto, você vai ser transformado através da revelação da palavra. E não por imagens lindas, né, para trazer multidões. Não, o objetivo do canal não é trazer multidões, porque muitos foram chamados e poucos serão escolhidos, né? Eu quero manifestar em você, através de Yahshua Mashiach, uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé sincera, reta, justa. Eu quero que você libere, que a presença do Mashiach venha manifestar em você de uma forma que venha transformar a sua vida, que venha se libertar, né? Quantas pessoas necessitam cura, né? Curas emocionais, curas físicas, curas psicológicas, curas. Tem que curar os olhos, tem maldade no olhar. Tem que curar a língua, tem maldade na língua. Tem que curar os ouvidos, tem maldade em ouvir. Não sabe ouvir, não sabe entender, não sabe compreender. Tem malícia em tudo. São blasfemadores, são críticas demais.
Isso não agrada o nosso coração. Nós temos que entrar, não agrada o coração do próprio Criador, né? Tem que entrar na presença dele com o coração puro, limpo, santificado. E nós temos essa nova semana que está diante dos nossos olhos, nós temos esse propósito de pedir que venha limpar o nosso coração, que venha nos curar, né? Se nós estamos com um coração amargurado, um coração blasfemador, um coração duro, que ele venha manifestar o seu poder e venha transformar esse coração de pedra e colocar um coração de carne, né? Carne verdadeiramente. Então hoje nós iremos ministrar, o Criador ministrou no meu coração sobre cura, né? Então pega lá a sua Bíblia, nós iremos ministrar, meditar em Lucas capítulo 5, versículo 17 a 26. Vai ser um pouquinho extenso, tenha paciência, né, de ouvir a palavra, depois medite novamente em casa, né, para ver o que o Criador vai ministrar no seu coração, porque vai ser muito edificante. Hoje ele está liberando curas emocionais, curas espirituais, curas físicas, curas mentais, né? Ele vai estar liberando, né, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre curas na mente. Quantas pessoas estão com a mente cansada, sobrecarregadas, né, de informação? O mundo, ele joga do seu colo aquele monte de informações. Se você não tiver alicerçado na rocha, se você não tiver mentalmente tranquilo, com a mente firme, você se baqueia, você acaba se perdendo, né? Naquilo que é importante, naquilo que é necessário, né, verdadeiramente. Buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas não serão acrescentadas. Então, a nossa primícia é o quê? Buscar a presença do autor, do consumidor da fé, que é Yahshua Mashiach. Buscar a sua presença, obedecer, não ser rebelde, quer que ouça e quer que deixe de ouvir. Você é rebelde quando você não aceita, você é rebelde quando você confronta, você é rebelde quando você discorda, você é rebelde quando você manipula, quando você mente, quando você não aceita a verdade. Você está sendo rebelde, mas eu vou te convencer? Eu vou te criticar? Não. Eu estou aqui para compartilhar o que eu aprendi. Um dia também eu fui rebelde. Mas graças à libertação, à cura, à transformação divina sobre a minha vida, hoje eu tenho uma nova mente, hoje eu tenho um novo pensar, hoje eu tenho novas atitudes, hoje eu sou flexível, hoje eu consigo entender e compreender situações que antes para mim eram incompreensíveis. Hoje eu consigo entender, hoje eu entendo, hoje eu consigo direcionar, entender e compreender que o mundo espiritual está ligado com o mundo físico, com o mundo natural. Hoje eu tenho esse entendimento, hoje eu tenho essa percepção espiritual. Quer que ouça, quer que deixe de ouvir. Eu não vou assistir esse vídeo, você está falando coisa que está me magoando. Isso você necessita de cura emocional, você está com amarras emocionais, que não consegue ouvir uma partilha de uma palavra, não consegue chegar até o final de um vídeo. Por quê? Porque tudo que a pessoa ministra, você fica magoadinho. Isso são amarras emocionais, você necessita ser curado. Não consegue parar e ouvir a palavra. O mal, ele impede que as pessoas sejam libertas, que elas sejam curadas efetivamente. Por quê? Por causa de rebeldia, ele coloca orgulho, avareza, ele coloca rebeldia, ele coloca raiva, ódio das pessoas que estão verdadeiramente carregando os nomes santos e purificados. E lembrando que o meu povo conhecerá o meu nome. E só há salvação em Yahshua Mashiach. E aqueles que carregam esses nomes, que invoca os nomes verdadeiros do Pai e do Filho, os nomes santificados, quando nós invocamos Yahweh, ele nos ouve. Quando nós invocamos Yahweh, ele nos ouve, ele nos responde. E através da invocação dos nomes, da oração, da meditação na palavra, através dos nomes exatos, dos nomes corretos, dos nomes santos, nós somos santificados, nós somos lavados, nós somos remidos, nós somos perdoados. Por isso que o nome do nosso Criador e do nosso Salvador deve ser compartilhado, deve ser celebrado, devemos ter alegria em anunciar os nomes santos e verdadeiros. Devemos ter felicidade em anunciá-los, mesmo diante das perseguições, porque sabia que nos últimos dias, nas últimas horas, quem vai nos perseguir nem serão as pessoas que estão no mundão verdadeiramente? Você sabia disso? Que quem verdadeiramente vão nos seguir, vão nos perseguir são os próprios que dizem que crê em Yahshua e crê no Criador, são eles próprios que não vão aceitar os nomes verdadeiros e santos e vão se levantar contra aqueles que aceitam, contra aqueles
que efetivamente estão fazendo ID, estão compartilhando, estão entregando essa verdade. São esses da Laodiceia, da igreja da Laodiceia, que muitos deles, que a gente revela, eles não aceitam. Sabe por que não aceitam? Porque sabe que se brincar com esse nome santo e purificado, as coisas não vão ficar bom para eles, né? E nós estamos vendo hoje grandes tempos sendo desmoronados, caindo por terra, as mentiras, aquilo que está oculto antigamente, conseguia esconder, está se materializando, está vindo à tona, né? E vai acontecer muitas outras coisas, queridos. O pecado, não existe pecadinho ou pecadão, existe pecado. Nós não temos que ter medo do diabo, nós temos que ter medo do pecado. Rejeitar o pecado, rejeitar o mal, né? Então, há sempre um propósito do Criador. Nada ele pode ser tirado nem pode ser acrescentado, né? Então, quando ele me usa ou usa alguém para falar que vai abençoar a sua vida, bobo é você que não recebe, bobo é você que não tome posse, porque está sendo liberado. E essa semana que vai iniciar vai ser uma semana extraordinária. Eu já tomei posse, né? Eu já tomei posse das palavras proféticas que estão na Bíblia. Se você não acredita numa profecia, se você não acredita numa palavra, então por que você medita a Bíblia? Então por que você lê? Se você lê e não consegue tomar posse que em 52 dias a sua vida pode ser transformada, que você pode ser restaurado, que você pode se reinventar novamente, então, se você não acredita, assim como Neemias acreditou naquele chamado, mesmo com as investidas dos adversários, ele colocou uma pá na mão e uma espada na outra, vigiou 24 horas por dia, enquanto uns trabalhavam, outros vigiavam, né? Por quê? Porque nós temos que ser vigilantes. Assim, nesses últimos dias, nós temos que sim estar em vigília, em consagração. Por quê? Porque o diabo, ele não tem medo de influências, ele não tem medo de dinheiro, ele tem medo de quem está santificado, né? O diabo, ele não tem medo de quem, ele só tem medo de quem tem santificado, quem está consagrado, quem está na presença do Mashiach, quem responde por nós, quando nós nos tomamos a decisão de nos ser diferente, de fazer a diferença, né? Ter uma nova mente, uma nova mentalidade. Não é por nós próprios, mas é o próprio Criador que responde por nós, né? Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, que eu abençoe sua vida abundantemente. Que essa semana seja uma semana extraordinária na sua vida. Eu estou profetizando que será uma semana extraordinária. A fé é crer naquilo que você não pode ver, não pode pegar, mas tem certeza que já aconteceu. Você crê? Se você crê, então receba. Receba porque será, eu já recebi, será uma semana extraordinária na minha vida, no nome de Yahshua Mashiach, na minha casa, na minha família, nos meus, na minha parentela. Será uma semana extraordinária, ou seja, será uma semana fora do comum. Bora lá meditar? Pai, ministre nos nossos corações essa palavra através de Yahshua Mashiach, nos dando entendimento, percepção espiritual, repreendendo toda manifestação contrária. Repreenda, Pai, tudo aquilo que vem em desfavor e desarmonia às nossas vidas, cortando os laços, desfazendo as obras contrárias. Tudo aquilo que foi derramado em sacrifício, foi feito em ritual nas matas fechadas, nas cachoeiras, nos rios, nas encruzilhadas, nos lugares ocultos escondidos, nós neutralizamos pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach. Porque a seus anjos ele dará a ordem para que esteja conosco em todos os nossos caminhos. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu e tua casa não será atingido. A nossa alma foi salva, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. Aleluia. Se você crê, assim acontecerá. Se você crê, assim sucederá. Bora lá? A cura de um paralítico em Cafarnaum. E aconteceu que, num daqueles dias, Yahshua estava ensinando e achava-se ali assentado fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Salvador estava com ele, o poder do Criador estava com ele para curar. Então, quando o Criador nos usa, nos dá a unção de cura, né, o dom de cura que recebemos. Quando nós profetizamos, declaramos cura e libertação na vida de alguém, é um dom que está no próprio Criador. E ele transferiu esse dom honrando Yahshua Mashiach. E quando nós invocamos em nome de Yahshua Mashiach, nós neutralizamos toda a enfermidade física, mental, psicológica, emocional. O filho, ele não faz nada sem a permissão do pai. Igualmente nós.
Sem a permissão de Yahshua Mashiach, a intercessão dele junto ao Pai, nós não conseguiríamos fazer nada, né? Quando nós invocamos e neutralizamos o mal, a enfermidade, seja ela física, mental, emocional, no nome de Yahshua Mashiach, e Yahshua intercede junto do Pai, pelo nome poderoso, pela nossa fé, essas pessoas que acreditam, que têm fé verdadeiramente, que é pela sua fé que você é curado, né? Você recebe a palavra e se você aceita e tem fé, você recebe a libertação, né? Aí sim acontece a manifestação, o transbordamento da libertação na vida daquelas pessoas, né? E no nome de Yahshua Mashiach. Por isso que nós não fazemos nada, absolutamente nada, se Yahshua Mashiach não permitir e se não for através da unção poderosa do nome dele. Por quê? Porque Yahweh honrou o filho de tal maneira que colocou o seu próprio nome no filho, que é Yahshua. Então, todas as vezes que nós invocamos, eu neutralizo pelo poder, autoridade do nome de Yahshua Mashiach toda a enfermidade na vida dessa pessoa, dessa criança, desse jovem, desse homem, dessa mulher. Você crê? Se você crê, assim sucederá. Então, quando nós ungimos, quando nós declaramos em nome de Yahshua, a unção que está no nome dele, que faz a libertação, que devolve a cura àquela pessoa que tem fé em receber e acreditar. Assim seja. Vieram, então, alguns homens trazendo um paralítico deitado no leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Yahshua. E não encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado e por lá, entre as telhas, desceram o paralítico ao seu leito, deixando no meio das pessoas, diante de Yahshua. Vendo-lhe a fé, Yahshua lhe disse ao paralítico: Homem, os seus pecados estão perdoados. Ou seja, Yahshua estava reunido, só que tinha muitas pessoas e tinha um paralítico que ele necessitava ser curado. Ali os seus amigos desceram ele, a única forma que eles encontraram para que essa pessoa, esse paralítico fosse curado, é estando na presença de Yahshua, ou seja, estando na frente de Yahshua. Ou seja, quando nós trazemos isso e fazemos uma analogia para os dias atuais, isso significa que é quando nós aceitamos Yahshua Mashiach, quando nós abrimos o coração e não temos dúvida, e nem incredulidade, que tudo é feito por ele, com ele e para ele, que só há salvação através de Yahshua Mashiach, né? Naquele tempo, naquela época, a fé daquelas pessoas naquele momento necessitava de, como Yahshua estava fisicamente ali, eles teriam que estar fisicamente diante do próprio Mashiach. Hoje nós não vemos o Mashiach, mas nós temos certeza que vivo ele está entre nós, aqui do nosso lado, do meu lado, né? Então, pela minha fé, que eu creio que ele está comigo e que o seu Ruach Kadosh está sobre mim, eu creio sim que poderá acontecer curas extraordinárias nessa nova semana. Que milagres extraordinários poderão acontecer e manifestar diante da minha fé, que eu creio, né? Então, você que assiste hoje, você crê? Você crê que através dessa palavra você pode receber cura e libertação? Né? Que algo extraordinário, que o extraordinário, um movimentar extraordinário do mundo espiritual pode manifestar na sua vida, no mundo espiritual e consequentemente repercutir no mundo físico, no mundo natural? Porque nós temos que entender que o mundo natural, o mundo físico, está interligado com o mundo sobrenatural, que é o mundo espiritual. Antes de acontecer qualquer coisa no mundo físico, no mundo natural, acontece inicialmente no mundo espiritual. Por isso que quando se faz uma obra contrária ou alguém deseja mal para você, pragueja contra a sua vida, você vai ter revelações para repreender, para cancelar, para neutralizar o mal, né? Muitas vezes você vai sonhar, quando você sonha, quando você sonha com traições, você vai sonhar, quando você sonha com inveja, você vai sentir alguns sintomas que quando ele dá sonhos e você não consegue ter entendimento nem percepção, ele permite que você, no mundo físico, no mundo natural, você consegue sentir alguns sintomas que manifeste para que você venha ter entendimento espiritual que está acontecendo, que você necessita guerrear, que você necessita cancelar imediatamente, né? Por exemplo, quando se sente muita inveja de você, olho gordo, você vai sentir muita dor de cabeça, uma dor nas costas tremendamente, você vai sentir, geralmente quando se tem inveja da pessoa, você machuca sem perceber, começa a nascer machucado em você, por exemplo, geralmente nas palmas das mãos, nos pés, assim, em cima do pé, assim, sabe? Começa a machucar do nada. Então, isso significa que ao seu redor, próximo de você,
Existem muitas invejas, pessoas invejosas, pessoas que desejam o seu mal, que têm inveja de você, que têm inveja do seu jeito de ser. Então você tem que repreender imediatamente, né? Fora as dores de cabeça que você vai sentir, um desânimo, uma depressão, um cansaço, parecendo que passou um trator, que você está carregando um saco de cimento sobre as suas costas, né? E fora que muito desânimo, sem vontade de orar, sem vontade de meditar na palavra, de ouvir o louvor, sem vontade de adorar, de compartilhar, de celebrar o nome santo dos santos. Então, isso significa que existe muita inveja com você. Ou quando você começa um projeto e depois que você quer mudar a direção, você não quer dar prosseguimento nesse projeto. Isso significa que existe muita inveja impedindo que você prossiga, né? A inveja é tantas pragas, tantas invejas, tantas maldições sobre a sua vida, por inveja, pragas, praguejos, né? Olhares de olho gordo, né? Que você começa a desanimar daquele projeto, que você anteriormente já tinha projetado, já estava sendo alinhado, só que de uma hora para outra você começa a ter um desânimo e querer desistir desse projeto. Isso significa que tem muita inveja, que você necessita repreender no nome de Yahshua Mashiach e automaticamente cancelar, né? Então, esse paralítico, ele necessitava ali estar presencialmente junto com Mashiach, frente a frente. Hoje, comigo e com você não é diferente, só que nós temos olhos, não vejamos ele, mas nós temos entendimento espiritual, nós temos percepção e nós sentimos a sua presença, né? Quando ele se aproxima de nós, o nosso coração se queima. Quando ele fala conosco através da meditação na palavra, o nosso coração pega fogo. É uma paz de espírito, é uma alegria incontáveis, né? Que não tem como descrever. E eu já disse para vocês que a presença do Criador, a gente não tem como explicar, a gente experimenta. Se você quer experimentar a presença dele, você tem que buscar relacionamento, não ser rebelde, obedecer e ter temor, que isso é o princípio da sabedoria. O princípio do saber é ter o temor pelo Criador. Peça a ele que venha trazer temor no seu coração, né? Diante dos nomes santos e purificados. Porque quando você blasfema com os nomes verdadeiros, não há perdão. Então, vigia, tá, queridos? Tenha vigilância contra isso. Porque esses são os nomes santos, purificados, que através da invocação dos nomes dele, nós podemos ser salvos, né? Continuando, então Yahshua diz: homem, os seus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecado a não ser um que é Yahweh, o Criador? Yahshua, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes: o que vocês estão pensando em seu coração? Né? O próprio Ruach Kadosh do Criador testificou ao nosso Salvador que eles estavam pensando malícias a respeito daquela libertação, daquela cura, daquela palavra que decretou na vida daquele paralítico. Só que aqueles escribas e fariseus, eles não acreditavam, eles não tinham fé e ainda debochava, né? E ainda blasfemava e ainda falava e ainda teve a ousadia de dizer que Yahshua estava sendo blasfêmico, que o único que tinha poder para perdoar, de fato, era o próprio Criador. Só que eles não tinham entendimento que Yahweh honrou o filho de sobremaneira, colocando o seu próprio nome no filho. Ou seja, ele deu autoridade para o filho fazer isso. E o filho só faz conforme a vontade do pai. Se o pai não permitiu, o filho não faz. Então, se o filho fez, é porque o pai era com ele. Entendeu? Só que eles não tinham esse entendimento espiritual. Eram pessoas que estavam realmente na carne, né? Alimentavam mais suas carnes, suas vontades, né? Hoje não é diferente, né, querido? Então, Yahshua diz: o que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se antes? Nossa, Yahshua também desafiava o mal, né? O que você quer que eu faça? Você está duvidando de eu dizer? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou pega sua cama e ande, levante e ande, né? Yahshua desafiou o mal ali mesmo, né? Bateu na cara do Satanás e falou: ô, seu derrotado, não vem usar pessoas aqui não para me tentar envergonhar, não, que envergonhado é você que será, né? Aí o que ele diz? Mas isso é para que você saiba que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecado. Então Yahshua ressaltou bem. Tudo que é feito é da vontade do Criador e ele me deu autoridade sobre a terra para perdoar pecados, né? Por quê? Porque Yahweh permitiu que Yahshua fizesse isso. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pega o seu leito e vai para casa.
Queridos, eu fico imaginando aquela cena, aquele local lotado de pessoas, né? E os escribas e os fariseus ali questionando e Yahshua ali libertando com toda a autoridade e poder que é dado dos céus, né? Que é o Pai, o próprio Criador. E ele dizendo pro paralítico, eu fico aqui, ó, imaginando a cena, o paralítico levantando o leito, né? E pegando a sua cama e indo para casa. Eu fico assim, eu consigo ler essa palavra, meditar nela e imaginar a cena. Ele levantando diante daqueles incrédulos, daqueles blasfemadores, daqueles fariseus, né? Então, isso aí, eu fico imaginando, eu ministrando a palavra aqui em nome de Yahshua Mashiach e vendo as pessoas ainda tendo dúvidas e sendo incrédulas, blasfemadores, criticando, rejeitando, quer que ouça, quer que deixe de ouvir, não está levantando contra mim, está levantando contra aquele que me levantou. Quer que você goste de mim ou quer que você não goste de mim? Posso ter defeito? Tenho. Não sou perfeito. Não sou perfeita. Mas eu sei que o Pai, ele usa-me quando ele quer. E quando for assim, sempre que for vontade dele, ele vai me usar. E eu peço a ele todos os dias, Pai, não permita que eu venha desonrar o seu nome aqui nessa terra. Mas que tu venha me dar fé, que tu venha me dar coragem, tu venha me dar ousadia e tu venha me dar muita força para pregar aos 4 cantos do mundo o seu nome verdadeiro. Porque quando nós lançamos, compartilhamos, celebramos o nome de Yahshua, o inferno se levanta, querido. O inferno se levanta. É impressionante. Mas levanta para cair. Continua. Imediatamente ele se levantou diante de todos e pegou o leito em que até então estava deitado. Voltou para casa, glorificando a Iau. Todos ficaram muito admirados, dando glória a Iau, e cheios de temor dizia: hoje vimos coisas extraordinárias. Então, queridos, hoje, durante essa semana, você irá enxergar, contemplar com os teus olhos coisas extraordinárias. Quer que ouça e quer que deixe de ouvir. Isso é para quem tem fé. Se você não tem fé, essa palavra não é para você. Eu sim contemplarei coisas extraordinárias, ou seja, fora do comum. Vai acontecer na minha vida, vai acontecer na vida dos meus. Por quê? Porque eu creio. Por quê? Porque a fé é loucura, né? A fé é loucura para o mundo. Eu me considero para muitas pessoas como louca. Por quê? Porque eu estou compartilhando os nomes que antes, que 10% só da população mundial conhece, que é os nomes verdadeiros do Pai e do Filho, que foi nomes ocultos, escondidos, mas ele deixou na sua palavra que o meu povo conheceria esse nome. Eu, graças à benevolência dele, à clemência dele, me alcançou minha casa. Aqui nós celebramos o nome de Yahshua, aqui nós divulgamos, nós compartilhamos, nós anunciamos, nós louvamos, nós adoramos, nós invocamos esse nome. Na minha casa, sim. E eu agradeço todos os dias pelo privilégio de ter sido a escolha do próprio Criador. Porque se eu fosse escolha de homem, querido, eu não estaria aqui. Certamente eu não estaria aqui, né? Não estaria. Mas graças à presença divina, à justiça divina, né? Porque é o nosso justo juiz. Ele faz justiça aos seus, né? Pela sua justiça e pelo ele que sonda os nossos corações, né? Talvez eu e você nem ache que não sejamos tão dignos. Nós não somos dignos, porque nós somos pecadores, né? De anunciar, de compartilhar, de celebrar. Mas ele sabe, dentro do meu coração, o amor que eu tenho por estes nomes, o amor e o transbordamento, como eu sou grata, né? Como eu sou grata pela unção poderosa dos nomes de Yahshua. E bobo, né? Ignorante é aquele que efetivamente rejeita essa verdade. Porque se soubesse dessa verdade, aceitasse, abrisse o coração, colocasse tivesse pelo menos a experiência, né, de começar a invocar, aceitar Yahshua para ver a diferença na vida, né, a diferença da fé. Eu tô falando coisas espirituais, tá, queridos? Estou falando de coisas espirituais, né? E nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que é lançada da boca do próprio Criador para as nossas vidas. Então, eu declaro que nessa semana nós iremos viver, nós iremos enxergar, contemplar com os nossos olhos coisas extraordinárias, ou seja, aquilo que é fora do comum, aquilo que não é normal acontecer, vai acontecer nessa nova semana. E dentro dessa nova semana tem 52 dias para coisas, restaurações acontecer na sua vida. Ah, Érica, vai acontecer no tempo do Criador.
A sua fé é de comer legumes ou é para comer carne? Ou comer carne e comer legumes, né? Então, é fé. Se você não crê, essa palavra não é para você. Se você não crê, isso não é para você. Eu tomo posse. Eu sei que eu vou visualizar, vai materializar diante dos meus olhos para que o nome de Al seja celebrado, seja invocado, seja glorificado, seja louvado. Coisas extraordinárias. Sabe o que é coisas extraordinárias? São aquilo que, quando é ordinário, é algo que eu posso fazer com as minhas próprias mãos, tá? Aquilo que eu posso dedicar com afinco, fazer, estudar, conseguir, com meu próprio esforço. Extraordinário, ou seja, é um impossível. Aquilo que eu não posso fazer, aquilo que não está debaixo das minhas forças, aquilo que não me compete a mim, aquilo que necessita de algo divino, uma intercessão divina. Então, eu creio que durante essa nova semana, eu e minha casa experimentaremos, irá sim manifestar nas nossas vidas coisas fora do comum, ou seja, extraordinária. Então, queridos, que essa nova semana você seja abençoado no nome de Yahshua Mashiach, que todo mal contra a sua vida está neutralizado no nome de Yahshua Mashiach, que tem poder e autoridade para tal, né? Para repreender e assim sucederá. Se você crê, assim acontecerá. Conforme está no Salmo 91, ele disse que nós iremos contemplar o salário dos ímpios, né? Nós iremos contemplar com os próprios olhos. Não somente isso, ele disse que ao nosso redor, ele colocou e deu ordem que seus anjos estejam conosco, né? Que estejam conosco, sendo a nossa retaguarda, a nossa frente, a nossa direita, a nossa esquerda, né? E não somente isso, ele disse que nenhuma praga chegará à nossa tenda, ou seja, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Então, está neutralizado, porque ele até diz na sua palavra assim, que se tentarem mal contra as nossas vidas, não obterão êxito, né? Que toda arma, ou seja, tudo que for projeto maligno, projetado contra as nossas vidas, não frutificará, não prosperará, não prevalecerá. Assim seja. Então, que eu abençoe a sua nova semana, que você tenha uma semana extraordinária no nome de Yahshua Mashiach. Que você viva, que materialize na sua casa, na sua vida, na sua família, coisas extraordinárias. É fé, querido. Você crê? Se você crê, assim sucederá. Se você assistiu até aqui, muito obrigado pela sua paciência. Se você gostou, compartilhe com outras pessoas para que elas também possam celebrar o nome do Altíssimo Soberano, adorar, invocar e, consequentemente, ser curado. E eu determino pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach que curas extraordinárias comecem a manifestar na sua vida. Curas emocionais, curas físicas, curas psicológicas, curas mentais, né? Curas físicas, naturais. Aquilo que você necessita, querido. Eu não sei aonde você necessita ser curado. Se é sua vida financeira, se é sua vida espiritual, se é sua vida sentimental, se é sua... Eu não sei. É você que sabe. Você vai pedir a ele, pai, eu quero que tu... toque, eu preciso de sua intercessão nessa área, nessa cura. Ou é cura física, alguém, algum parente doente do hospital, eu preciso que você visite, pai, faz o seu milagre extraordinário nessa vida. Restaure a saúde, restitui a vida financeira, restitui a vida profissional, restitui a vida social, restitui, pai, aquilo que foi tirado, aquilo que foi arrancado por espiritualmente, pai, confundido, né? Que aquilo que foi feito por força, né? Que não é da sua vontade, mas que foi... Tu permitiste para que o seu nome fosse celebrado hoje e nessa nova semana. Assim seja, querido. Então, eu neutralizo no nome de Yahshua Mashiach todo mal, toda enfermidade na sua vida e declaro cura. Cura em nome de Yahshua Mashiach. Receba cura em nome de Yahshua Mashiach. Assim seja. Então, que eu abençoe, queridos. Ótima semana a todos vocês. Que a benevolência do Altíssimo Soberano esteja sobre o seu lar, sobre a sua vida e sobre a sua família. Assim seja, eu recebo no nome de Yahshua Mashiach.